Houve uso excessivo de força, diz diretor da ONU sobre reação a protesto em Brasília. Diretor do Centro de Informações da ONU no Brasil se disse satisfeito que a tranquilidade tenha sido em parte restaurada pela revogação da convocação do Exército. Consideramos que nesse caso houve uso excessivo de força, e isso nos preocupa profundamente, disse à BBC Brasil o diretor do Centro de Informações das Nações Unidas para o Brasil, Maurizio Giuliano. Direitos humanos de manifestantes devem ser garantidos mesmo que manifestantes cometam crimes. Segundo o italiano, que trabalha no escritório da ONU no Rio de Janeiro, gera preocupação o uso de armas de fogo, em uma situação em que manifestantes podem ser violentos, mas estão desarmados, em referência a policiais flagrados disparando com armas de fogo. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal disse que o procedimento não é adotado em protestos, e que abriria um inquérito para investigar os fatos. Em nota enviada após a entrevista à reportagem, na manhã desta sexta-feira, a ONU criticou ainda a violência policial em ações na área conhecida como Cracolândia, em São Paulo, após ação determinada pelo prefeito João Dória, PSDB, e também contra trabalhadores rurais, em referência às 10 pessoas que morreram durante um despejo realizado pela Polícia Civil, em uma fazenda no Pará. Em resposta à ONU, o governo brasileiro disse que causa espanto a leviandade com que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ACNUD, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CID, fantasiosamente querem induzir a crer que o Brasil não dispõe de instituições sólidas, dedicadas à proteção dos direitos humanos, e alicerçadas no Estado Democrático de Direito, e afirmou que a pronta resposta do governo federal, a começar pela retirada em segurança de pessoas da área conflagrada, sempre amparada na Constituição Federal e nos princípios internacionais de defesa dos direitos humanos, garantiu a integridade física de milhares de servidores públicos e de manifestantes pacíficos que foram aterrorizados por atos de vandalismo e agressão premeditada. Ainda sobre os protestos em Brasília, Maurizio Giuliano também afirmou à BBC Brasil que está satisfeito que a tranquilidade tenha sido em grande parte restaurada com a revogação do decreto assinado na última quarta-feira, por Temer, e que confia que clareza e justiça serão feitas. Acreditamos que o governo brasileiro, assim como seus oponentes, vão encontrar formas de dialogar, enquanto garantem que protestos aconteçam de forma pacífica. Violência frequentemente gera mais violência, como foi o caso nessa situação, disse o diretor da ONU. Diante da manifestação que reuniu dezenas de milhares de pessoas contra seu governo, e incluiu cenas de depredação e fogo em ao menos 3 ministérios, Temer assinara decreto autorizando o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Distrito Federal. Representante da ONU também pediu que manifestantes que exerçam direito à manifestação de forma pacífica, previsto para vigorar até 31 de maio, o decreto foi revogado em menos de 24 horas, diante de manifestações de preocupação vindas até de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo. Em nota, a presidência justificou a convocação das Forças Armadas. O presidente da República ressalta que não hesitará em exercer a autoridade que o cargo lhe confere sempre que for necessário, dizia o comunicado. As manifestações ocorridas em Brasília produziram atos de violência e vandalismo que, lamentavelmente, colocaram em risco a vida e a incolumidade de servidores que trabalham na esplanada dos ministérios. Diante de tais circunstâncias, o presidente da República, após confirmada a insuficiência dos meios policiais solicitados pelo presidente da Câmara dos Deputados, decidiu empregar, com base no artigo 142 da Constituição Federal, efetivos das Forças Armadas com o objetivo de garantir a integridade física das pessoas, proporcionar evacuação segura dos prédios da esplanada e proteger o patrimônio público, tal como foi feito anteriormente em vários estados brasileiros. Uso de armas de fogo. Segundo as Nações Unidas, reportou-se que ao menos 7 pessoas foram detidas e 49 resultaram feridas, algumas delas gravemente e ao menos uma com arma de fogo.
Questionado sobre o uso de armas de fogo pela polícia, Giuliano afirmou que não comentaria algo que ainda está em investigação. O que podemos dizer é que estamos preocupados, agregou o porta-voz da ONU. Mesmo quando as manifestações se tornam violentas, garantir a integridade física das pessoas é a prioridade. Ressaltamos que as instituições estão lidando com isso de maneira muito séria, e acreditamos que a justiça será feita. Sobre a convocação do exército no lugar da polícia, Giuliano disse que nessas situações, pedimos a todas as partes que não usem violência e se abstenham de tomar medidas que possam incitar a violência ou levar a uma escalada violenta. Ação policial na Cracolândia, em São Paulo, também foi criticada pelas Nações Unidas, que pediu investigação. A principal preocupação em órgãos internacionais, segundo a BBC Brasil apurou, é o risco de que a convocação do Exército, por meio de decreto presidencial, possa resultar em mais violência, ao invés do contrário. A convocação de forças armadas por governos pelo mundo para conter protestos não é incomum. O problema é a forma como elas foram convocadas, analisou uma pessoa ligada à diplomacia internacional. À reportagem, o porta-voz da ONU diz que não cabe a ele sugerir o que governos façam, mas disse que o diálogo deveria ser o caminho para restabelecer a tranquilidade. Os dois lados devem encontrar formas de se comunicar e dialogar pacificamente, mesmo que não cheguem a um acordo. Nós não acreditamos que a violência, de quem quer que seja um caminho justo ou eficiente para se chegar a objetivos. Cracolândia e mortes no campo no Pará. Em nota divulgada nesta sexta-feira, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Escritório Sul-Americano do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, ACNUD, condenaram o uso excessivo da força por parte da Polícia Militar para reprimir protestos e manifestações no Brasil. Segundo os órgãos, armas de fogo devem estar excluídas dos dispositivos utilizados para o controle dos protestos sociais. O uso desse tipo de armas é uma medida extrema, e não deve utilizar-se exceto naquelas ocasiões em que as instituições policiais não possam reduzir ou deter com meios menos letais aqueles que ameaçam a vida e integridade de outras pessoas. Instamos ao Estado brasileiro a redobrar seus esforços para promover o diálogo e proteger o direito à manifestação pacífica, afirmou na nota Merico Incalcaterra, representante para a América do Sul do ACNUD. A manifestação pacífica é uma forma de participação própria das sociedades democráticas, em que as pessoas podem exigir seus direitos humanos e exercer ativamente suas liberdades de opinião e de expressão. As Nações Unidas também afirmaram que condenam todo ato de violência e urgem aos manifestantes a exercer seus direitos à livre manifestação de forma pacífica, ao mesmo tempo em que reafirmam que a ação das forças de segurança deve respeitar em todo momento as normas internacionais de direitos humanos. Citando operação determinada pelo prefeito de São Paulo, João Dória, na Cracolândia, e a morte de 10 pessoas durante um despejo violento realizado pela Polícia Civil e Militar em uma fazenda no estado do Pará, a ONU solicitou que autoridades investiguem esses fatos e outros atos de violência, a fim de identificar e punir os responsáveis e assim combater a impunidade e evitar a repetição de atos similares. Buscamos garantir os direitos humanos em uma situação bastante delicada no Brasil neste momento, afirmou o relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para o Brasil, James Cavallaro. Urgimos ao governo brasileiro a cumprir com suas obrigações internacionais em matéria de direitos humanos. Isso inclui garantir o direito à manifestação e adotar políticas públicas que tenham como prioridade o respeito e a garantia do direito à vida, à integridade pessoal e outros direitos fundamentais. Leia a nota do Ministério das Relações Exteriores na íntegra. O governo brasileiro repudia, nos mais fortes termos, o teor desinformado e tendencioso do comunicado conjunto de imprensa emitido hoje pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ACNUD, e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CID. Causa espanto a leviandade com que o ACNUD e a CID fantasiosamente querem induzir a crer que o Brasil não dispõe de instituições sólidas,
dedicadas à proteção dos direitos humanos e alicerçadas no Estado Democrático de Direito. A nota afasta-se dos princípios que devem fundamentar a ação desses órgãos, entre os quais o elementar respeito à verdade dos fatos. Em momento algum os autores da nota se preocuparam com a ameaça à segurança de funcionários públicos e de manifestantes pacíficos sujeitos à violência sistemática e claramente premeditada. Os eventos do último dia 24 de maio foram contaminados pela ação organizada de criminosos que depredaram os prédios dos Ministérios da Cultura, da Fazenda, do Planejamento e da Agricultura, incendiando alguns, pondo em grave risco a integridade física de pessoas. A pronta resposta do governo federal, a começar pela retirada em segurança de pessoas da área conflagrada, sempre amparada na Constituição Federal e nos princípios internacionais de defesa dos direitos humanos, garantiu a integridade física de milhares de servidores públicos e de manifestantes pacíficos que foram aterrorizados por atos de vandalismo e agressão premeditada. Em atitude que beira a má-fé, a nota evoca episódio de violência agrária no sul do Pará, que não tem qualquer relação com os acontecimentos do último dia 24 e que, além disso, já está sendo apurado por autoridade competente no quadro da legislação brasileira. Da mesma forma, o governo brasileiro lamenta que a ação das autoridades de São Paulo, que tampouco guarda relação com o ocorrido em Brasília, seja capitalizada pela nota, cinicamente e fora de contexto, para fins políticos inconfessáveis. O combate ao tráfico de drogas, bem como o apoio a dependentes químicos, enseja a atuação da máxima seriedade, que é a marca das reconhecidas políticas públicas brasileiras no enfrentamento ao problema mundial das drogas. O governo brasileiro atua amparado na Constituição Federal e de acordo com os princípios internacionais de proteção aos direitos humanos. É surpreendente e condenável que nota subjetiva e distante da realidade sacrifique o compromisso de seriedade e imparcialidade de organismos internacionais cuja ação o Brasil apoia e promove. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário, inscreva-se no canal.